A comparação entre dois números racionais através de uma divisão chama-se razão. A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. Veja a seguir algumas situações do nosso dia a dia onde utilizamos este conceito. Usamos razões para determinar a velocidade média de um automóvel, a porcentagem do aumento de preço de uma mercadoria, a escala usada em um mapa, o consumo de combustível de um automóvel, a densidade demográfica de uma região. Portanto, razão é o quociente entre dois números, A e B, com B diferente de zero. Como estamos comparando dois valores, isso pode ser lido como razão entre A e B ou razão de A para B. Por exemplo, imagine um táxi com 4 metros de comprimento e um kart com 2 metros de comprimento. Podemos dizer que o táxi é 2 vezes maior que o kart, pois 4 meios é igual a 2. Podemos dizer também que o kart tem a metade do comprimento do táxi, pois 2 quartos é igual a 1 meio. A razão 1 meio pode também ser representada de outra maneira e indica que cada metro do kart corresponde a 2 metros do táxi. Em uma razão entre A e B, o número A é chamado de antecedente e o número B de consequente. Fernanda, pode vir aqui um pouco? Posso? Me ajuda nessa questão aqui. Ajudo. Se esse carro percorre 2 km no mesmo período de tempo que eu caminho 50 metros, qual que é a razão entre a distância percorrida pelo carro e por mim? Bom, primeiro você deve converter as distâncias para unidades iguais. Por exemplo, se você caminha 50 metros, quantos metros o carro percorre? O carro percorre 2 km, isso dá 2.000 metros. Certo, agora é só escrever a razão, dividindo a distância que o carro percorre pela distância percorrida por você. Após convertermos o número de quilômetros em metros, multiplicando por 1000, podemos escrever a razão procurada por Felipe, que é 2.000 sobre 50. Simplificando 2.000 sobre 50, chegamos a 40 sobre 1. Isso significa que o carro percorre 40 metros no mesmo intervalo de tempo que Felipe percorre 1 metro. Duas razões são inversas entre si quando o produto delas é igual a 1. Por exemplo, considerando as razões 4/5 e 5/4, observamos que o produto delas é igual a 1. Podemos afirmar então que essas razões são inversas. Veja outros exemplos de razões inversas. Se multiplicarmos ou dividirmos os termos de uma razão por um mesmo número racional diferente de zero, obtemos uma razão equivalente. Por exemplo, na razão 1/3, multiplicando o antecedente e o consequente por 2, obtemos a razão equivalente 2/6. Na razão 15/35, dividindo o antecedente e o consequente por 5, obtemos a razão equivalente 3/7. Chamamos de razão entre grandezas da mesma espécie o quociente entre as medidas dessas grandezas em uma mesma unidade. Por exemplo, quando comparamos o comprimento do táxi com o comprimento do kart, tínhamos grandezas de mesma espécie, pois ambas foram expressas em metros. Existe uma razão especial que se enquadra nesse caso. Ela é chamada de escala e é muito utilizada em mapas e desenhos. Escala é a razão entre uma dimensão em um desenho e a sua dimensão correspondente no tamanho real. Observe a seguinte figura. O desenho deste prédio foi feito em uma escala de 1/200, ou seja, cada centímetro no desenho equivale a 200 centímetros no tamanho real. Como faríamos então para determinar a altura real desse prédio? Sabemos que escala é o quociente entre a dimensão no desenho e a dimensão real. Como temos uma escala de 1/200 e no desenho a altura do prédio é de 12 centímetros, devemos multiplicar 200 por 12 para encontrar a altura real, que é de 2.400 centímetros, ou 24 metros. No caso de grandezas de espécies diferentes, determina-se o quociente entre as medidas dessas grandezas, que deve ser acompanhado da notação que relaciona as grandezas envolvidas. Entre os exemplos de problemas envolvendo esse tipo de razões, temos velocidade média, consumo médio, densidade demográfica, densidade absoluta. Acompanhe agora os problemas a seguir. José fez uma viagem de 92 quilômetros em seu carro. Foram gastos neste percurso 8 litros de combustível.
Qual a razão entre a distância percorrida e o combustível consumido? A razão que procuramos é 92 km divididos por 8 litros, o que resulta em 11,5 km por litro. Isso significa que a cada litro consumido foram percorridos, em média, 11,5 quilômetros. O estado de Roraima tem uma área de 224.299 km² e sua população é de 391.317 habitantes. Qual a densidade demográfica desse estado? Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área de uma região. Portanto, a razão que procuramos é 391.317 habitantes sobre 224.299 km², que resulta aproximadamente em 1,74 habitantes por quilômetro quadrado. A distância entre São Paulo e Brasília é 1.150 quilômetros. Qual a velocidade média de um carro que faz esse percurso em 15 horas? Neste caso, nossa razão é 1.150 km sobre 15 horas. Realizando a divisão, encontramos a velocidade média do carro, que é aproximadamente 76,6 km por hora. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, imagine que um posto de gasolina ofereceu um desconto de R$1 para cada 10 litros de gasolina. Se um cliente colocar 50 litros de gasolina no carro, que desconto ele vai receber? 1/10 é a razão entre o desconto e o número de litros. Se o cliente colocar 50 litros, temos a razão 5 sobre 50. Observe que essas duas razões são iguais, ou seja, 1 está para 10, assim como 5 está para 50. Neste caso, podemos afirmar que esta igualdade é uma proporção. 4 números racionais, A, B, C e D, não nulos, nessa ordem, formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo é igual à razão do terceiro para o quarto. Em uma proporção, o primeiro e o quarto termos são chamados de extremos, enquanto o segundo e o terceiro são chamados de meios. Observe as seguintes proporções. Note que multiplicando os extremos, chegamos ao mesmo resultado que obtemos ao multiplicar os meios. Podemos então enunciar a propriedade fundamental das proporções. Ela diz que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, considerando a razão A sobre B, que é igual a C sobre D, podemos dizer que A vezes D é igual a B vezes C. Podemos utilizar esta propriedade para resolver diversos problemas envolvendo proporções. Veja um exemplo. Os números 5, 8, 35 e x formam nesta ordem uma proporção. Determine o valor de x. Para resolver este problema, escrevemos a proporção e aplicamos a propriedade fundamental. Encontramos então x igual a 56. Note que neste exemplo conhecíamos os 3 primeiros valores da proporção e desconhecíamos o quarto. Este valor desconhecido é chamado de quarta proporcional. Vamos resolver outro exercício. Em uma escola, para cada 4 meninas, estudam 5 meninos. Se na escola há 580 meninos, quantas meninas estudam nessa escola? Sabemos que 4/5 é a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Portanto, temos a proporção 4/5 é igual a x sobre 580. Aplicando a propriedade fundamental das proporções e resolvendo a equação, encontramos x igual a 464, ou seja, na escola estudam 464 meninas. Primeira. Em toda proporção, a soma ou a diferença dos 2 primeiros termos está para o segundo ou primeiro termo, assim como a soma ou diferença dos 2 últimos está para o quarto ou para o terceiro. Vamos utilizar essa propriedade para determinar 2 números cuja soma é 28 e a razão entre eles é 5/9. Aplicando a propriedade da soma na segunda equação, obtemos no primeiro termo da igualdade uma fração com numerador igual a x mais y.
Como já temos o valor de x mais y na primeira equação, basta colocá-lo na segunda. Encontraremos então x igual a 10. A propriedade da soma também pode ser aplicada para encontrarmos o valor de y. Neste caso, utilizamos a segunda forma desta propriedade, substituindo a expressão x mais y pelo seu valor 28 e mantendo o y no denominador. Resolvendo a equação, encontramos y igual a 18. Vamos agora resolver outro exercício. Considere o seguinte sistema, onde precisamos calcular os valores de a e b. Aplicando a propriedade da diferença dos termos na segunda equação, obtemos no primeiro termo da igualdade uma fração com numerador igual a menos b. Como já temos o valor de a menos b na primeira equação, basta colocá-lo na segunda. Encontraremos então a igual a 700. Agora, basta substituirmos o valor de a na primeira equação para encontrarmos o valor de b. Portanto, o valor de b é 140. A próxima propriedade diz que em uma proporção a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Vamos agora resolver o seguinte exercício. Aplicando a propriedade, obtemos uma proporção onde no primeiro termo o antecedente é igual a a mais b mais c. Sabemos pelo enunciado do problema que a mais b mais c é igual a 96. Fazemos então a substituição dessa expressão por 96 e chegamos a uma proporção envolvendo apenas a variável a, sendo, portanto, simples de ser resolvida. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, encontramos a igual a 56. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando as razões entre os valores da primeira grandeza e os valores correspondentes da segunda grandeza são iguais. Ou seja, os números racionais x, y e z são diretamente proporcionais aos números racionais a, b e c, se existir a seguinte igualdade. Por exemplo, imagine que um forno tenha sua produção de ferro fundido de acordo com essa tabela. Observe que quando duplicamos o tempo, a produção também duplica. Quando triplicamos o tempo, a produção também triplica. Podemos dizer então que os números da primeira coluna são diretamente proporcionais aos números da segunda coluna. Neste caso, temos um fator de proporcionalidade de 1/20. Acompanhe agora o seguinte exercício. Descubra as idades de Carlos, Judite e Marlene, sabendo que a soma de suas idades é de 132 anos e essas idades são diretamente proporcionais aos números 36, 12 e 18. Chamando Carlos de C, Judite de J e Marlene de M, podemos montar um sistema com duas equações, onde a primeira expressa a soma das idades e a segunda expressa a proporção que nos foi fornecida. Vamos ver passo a passo como resolver este sistema. Com as informações dadas, montamos um sistema, escrevendo C e J em função de M. Para escrever C em função de M, utilizamos a primeira e a terceira parte da equação. Para escrever J em função de M, utilizamos a segunda e a terceira parte. Descobrimos então que C é igual a 2M e J é igual a 2/3 de M. Agora que já conhecemos os valores de C e J em função de M, substituímos esses valores na primeira equação. C mais J mais M é igual a 132. 2M, que é igual a C, mais J, que é igual a 2/3 de M, mais M é igual a 132. O MMC é 3. Três dividido por 1, 3 vezes 2M, 6M. 3 dividido por 3, 1 vezes 2M, 2M. 3 dividido por 1, 3 vezes M, 3M. 3 dividido por 1, 3 vezes 132, 396.
Eliminando os denominadores iguais, obtemos 6m mais 2m mais 3m, que é igual a 11m, igual a 396. M é igual a 396 dividido por 11. M é igual a 36. Agora que conhecemos o valor de M, podemos encontrar os valores de C e de J. C é igual a 2M, ou seja, 2 vezes 36. C é igual a 72. J é 2/3 de M, ou seja, J é igual a 2/3 vezes 36. J é igual a 36 vezes 2 dividido por 3, que é igual a 24. Portanto, Carlos tem 72 anos, Judite tem 24 anos e Marlene tem 36 anos. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando os produtos dos valores de uma grandeza pelos valores correspondentes da outra são sempre iguais. Ou seja, os números racionais x, y e z são inversamente proporcionais aos números racionais a, b e c se existir a seguinte igualdade. Por exemplo, imagine que um ciclista faz um treino mantendo em cada volta uma velocidade constante, obtendo assim um tempo correspondente conforme esta tabela. Observe que quando duplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à metade. Quando quadruplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à quarta parte. Podemos dizer então que os números da primeira coluna são inversamente proporcionais aos números da segunda coluna. Vamos ver outro exemplo. Um avião a jato vai de São Paulo a Recife em 3 horas se voar numa velocidade média de 880 km por hora. Se a velocidade média do avião for de 440 km por hora, ele levará 6 horas para concluir o percurso. Comparando as velocidades com os tempos correspondentes, percebemos que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, pois à medida que a velocidade diminui, o tempo aumenta. Fernanda, sabia que meu pai abriu uma empresa com 2 amigos? Que legal! E com quanto capital ele entrou? Ele entrou com 12 mil reais. O primeiro sócio entrou com 10 mil reais. E o segundo entrou com 6 mil reais. E como está indo a empresa? Muito bem. O lucro do ano passado foi de 140 mil reais. E como eles fizeram para dividir esse lucro? O lucro foi dividido em partes diretamente proporcionais ao capital que cada um aplicou no negócio. Denominamos regra de sociedade o procedimento matemático que indica a forma de distribuição de um resultado, ou seja, lucro ou prejuízo, entre os membros de uma sociedade. Essa divisão deve ser feita em partes diretamente proporcionais aos capitais empregados por cada sócio. Veja a seguir como fazer a divisão do lucro na situação que acabamos de assistir. Chamaremos o valor recebido pelo pai de Felipe de A, o valor recebido pelo primeiro sócio de B e pelo segundo sócio de C. Com as informações que temos, montamos um sistema onde a primeira equação mostra a soma dos 3 valores, que é igual ao lucro obtido pela empresa, 140 mil reais. A segunda equação contém a proporção considerando o capital que cada um aplicou no negócio. Aplicando as propriedades das proporções na segunda equação e substituindo o valor correspondente à expressão A mais B mais C, encontramos como resultado 5, que é o fator de proporcionalidade. Agora basta utilizarmos o fator de proporcionalidade 5 para encontrar o valor de cada uma das variáveis. Descobrimos então que o pai do Felipe recebeu 60 mil reais, o primeiro sócio recebeu 50 mil reais e o segundo recebeu 30 mil reais. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos apenas 3 deles. Ou seja, devemos determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Para encontrarmos o valor da incógnita, devemos
Primeiro, criar uma tabela, colocando cada grandeza em uma coluna, alinhando os valores correspondentes entre elas. Segundo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro, montar a proporção e resolver a equação. Para facilitar o entendimento, vamos colocar sempre uma seta para baixo na coluna que contém a incógnita. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, colocamos uma seta no mesmo sentido e quando forem inversamente proporcionais, colocamos as setas em sentidos contrários. Acompanhe os exemplos. Joana comprou 2 cadernos e pagou R$ 4,50. Quanto ela pagaria se comprasse 5 cadernos do mesmo preço? Veja que na primeira coluna colocamos o número de cadernos e na segunda os preços. Temos então uma regra de 3, pois desejamos encontrar o valor de x a partir dos 3 valores já conhecidos. Neste caso, as grandezas são diretamente proporcionais, pois quanto mais cadernos forem comprados, maior será o preço. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Por isso, colocamos as duas setas no mesmo sentido. Fazendo a montagem da proporção e resolvendo a equação, descobrimos que Joana pagaria R$ 11,25 se comprasse 5 cadernos. Próximo exemplo. Em 3 minutos, uma torneira despeja 4 litros de água em um tanque. Se o tanque ficou cheio em 5 horas, qual a capacidade desse tanque? Primeiro, devemos transformar 5 horas em minutos para trabalharmos com grandezas iguais. Este também é um caso onde as grandezas são diretamente proporcionais, pois à medida que o tempo aumenta, a quantidade de água também aumenta. Em seguida, montamos a proporção e resolvemos a equação. Descobrimos que em 5 horas a torneira despeja 400 litros, que é a capacidade do tanque. Vamos ao último exemplo. Um motociclista leva 3 horas para viajar de São Paulo a Ubatuba, percorrendo em média 80 km por hora. Para fazer o mesmo percurso em 4 horas, quantos quilômetros por hora, em média, ele deve percorrer? Sabemos que se diminuirmos a velocidade, o tempo de viagem irá aumentar. Portanto, o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Por esta razão, as setas são colocadas em sentidos contrários. Isso indica que a proporção deve ser montada invertendo-se os termos de uma das colunas. Invertendo os termos da primeira coluna, montamos a proporção 4/3 igual a 80 sobre x. Resolvendo essa equação, descobrimos que para percorrer o percurso em 4 horas, a velocidade média deverá ser de 60 km por hora. Oi, Felipe, como vai a reforma da casa? Tá indo bem. Tô até pensando em fazer um muro ali na frente de casa. Sabe minha vizinha, a fofoqueira aquela 201? Sim. Ela contratou 2 pedreiros e eles levaram 9 dias para fazer um muro de 2 metros de altura. E você vai contratar quantos pedreiros? Tô pensando em contratar 3 pedreiros. E como eu quero fazer um muro de 4 metros de altura, em quantos dias será que eles vão terminar a obra? Este é um exemplo de situação que envolve mais de 2 grandezas. Para a análise e a resolução de problemas dessa natureza, utilizamos uma regra de 3 composta. Organizando os dados, temos 2 pedreiros constroem um muro de 2 metros de altura em 9 dias. 3 pedreiros constroem um muro de 4 metros de altura em X dias. X é o valor que queremos encontrar. Vamos agora colocar as setas, nunca esquecendo de diferenciar as grandezas diretamente proporcionais das inversamente proporcionais, sempre analisando em relação à nossa incógnita. Aumentando o número de dias, a altura do muro irá aumentar. Então, a altura do muro e o número de dias são grandezas diretamente proporcionais. Por isso, colocamos uma seta no mesmo sentido que a seta da coluna da incógnita. Aumentando o número de pedreiros, teremos uma redução no número de dias, ou seja, a relação é inversamente proporcional. Por isso, colocamos uma seta no sentido inverso. Para montar a proporção, devemos igualar a razão que contém o x com o produto das outras razões, de acordo com o sentido das setas. Em seguida, basta calcularmos o x. Descobrimos então que serão necessários 12 dias para que 3 pedreiros construam um muro de 4 metros de altura. Vamos ver outro exemplo.
Edgar costuma percorrer 1.260 quilômetros em 5 dias, viajando 6 horas por dia. Em quantos dias ele percorrerá 2.520 quilômetros, viajando 4 horas por dia? Aumentando a distância, aumentará também o número de dias, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Por isso, colocamos uma seta no mesmo sentido que a seta da coluna da incógnita. Aumentando o número de horas por dia, reduzirá o número de dias, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Por isso, colocamos uma seta no sentido inverso. Em seguida, basta montarmos a proporção como fizemos no exercício anterior. Resolvendo a equação, encontramos x igual a 15, ou seja, viajando 4 horas por dia, Edgar irá percorrer os 2.520 quilômetros em 15 dias.